volta com o programa Urbanidades. Hoje recebemos o arquiteto Ney Caldato. Estamos tratando de um tema muito importante para a cidade, que é a restauração, patrimônio histórico, arquitetônico. Antes de voltar a conversar com o professor Ney, quero lembrar você que você pode acompanhar o nosso programa Urbanidades na internet. O site é www.programaurbanidades.com.br e também acessar a nossa página no Facebook. Não é isso, César? Exatamente. E, inclusive no site, pode acompanhar todos os programas, making off, interagir com a equipe do programa, não é isso? São 21 programas disponíveis para vocês em blocos de 9 minutos. Então você pode ver um de manhã, um à tarde, um à noite, assim, homeopaticamente. E você pode interagir com o programa, entrar em contato com a gente. Você tem matérias complementares ao que acontece aqui. E também tem alguns vídeos da produção do programa. Tudo que acontece nos bastidores. Equipamento que cai, coisas que dão errado e coisas que dão certo também. Tá? Bom, voltando aqui para o Ney. A gente conceituou um pouco no primeiro bloco algumas questões ligadas ao que seja restauração e como se baliza um processo de ação de restauro, né? Mas eu queria entrar um pouco mais agora nisso, Ney. Quais são as maiores dificuldades de um projeto de restauração? Bom, talvez vejo como a principal dificuldade é a má formação do profissional que vai fazer o projeto de restauro. Porque, assim, a maioria das pessoas, e até mesmo dos proprietários de imóveis históricos, desconhece que a intervenção em um imóvel desse necessita de um projeto de restauração. Então já começa primeiro a contratação de um profissional que não é habilitado para isso, vai logo no engenheiro civil, que tem outras especificidades, outras especialidades, né? E segundo, o arquiteto tem que ter uma vivência nesse campo, porque também acaba tendo conflito nas exigências que os órgãos de patrimônio acabam tendo, de determinadas documentações, de análises prévias, de metodologia correta, inclusive de especificações técnicas também, que tem uma precisão melhor, que esse profissional não conhece por falta de vivência. Então esse eu vejo o maior problema. O segundo problema é... Você diz assim, só intervindo, esse arquiteto, já não digo nem o engenheiro civil, que vai para essa área, mas sem a formação que deveria ter, ele pode se atrapalhar até na questão dos materiais? Sim, porque desconhece determinados produtos. Um exemplo, um prédio de 100 anos atrás, aqui do litoral, principalmente de Santos, que é feito uma parede de pedra e cal, por exemplo, não se pode colocar uma argamassa de cimento. Tá? Por quê? Ele vai neutralizar a permeabilidade da parede, né? Então começa a deteriorar com o tempo, né? Ele retém essa umidade. Então o arquiteto ele desconhece isso, ele já especifica esse tipo de procedimento. Sem contar o caráter da intervenção, que às vezes passa a ser muito agressivo, né? Remove todo o revestimento, todo o acabamento, substituições gratuitas, né? E que a restauração, na verdade, é a mínima intervenção. Tá? Não é a máxima intervenção, é a mínima intervenção. É a manutenção, inclusive, da técnica construtiva tradicional, dos acabamentos originais, porque é tratado como documento histórico. E é exatamente a falta dessa vivência que faz com que o profissional cometa excessos. A segunda consideração é com relação à própria mão de obra. A mão de obra, em regra geral, desqualificada. Então, por mais que o arquiteto seja também bastante preciso, meticuloso, a mão de obra vai provocar, então, um dano maior ainda também por falta de praticidade, de habilidade em tratar isso. Então, Ney, pegando o gancho disso que você coloca, eu fico imaginando a seguinte situação, né? Nós temos um munícipe que tem um imóvel, que é um imóvel que não é oficialmente considerado histórico ou patrimônio arquitetônico, e ele resolve fazer uma obra, né? Ele não passa por nenhuma fiscalização, por nenhum órgão, né, que vai garantir e certificar que essa obra tem todos esses critérios de originalidade, por exemplo, né? Agora, por exemplo, um prédio público, né? Essa obra, ela é fiscalizada ou não? Todas as obras são fiscalizadas. Tá, mas no caso do patrimônio histórico... Se o imóvel não é classificado como patrimônio histórico, né, ele não é fiscalizado pelos órgãos de patrimônio, mas agora, pelo poder público, sim. Os órgãos fiscalizadores, no caso do patrimônio histórico, exige a originalidade desses materiais ou não? Não. Mas simplesmente uma questão mais estética. Aí que está. Muita gente acha, inclusive gente do próprio órgão de patrimônio histórico, e até mesmo muitos profissionais, acham que a originalidade é o principal
né, objetivo da obra de restauro. E o próprio documento da Carta de Veneza já disse que não é bem assim, quer dizer, a utilização de materiais novos, a técnica construtiva nova, exatamente diferencia os momentos históricos, né, até para evitar a falsificação. Mas também não é nenhum pecado, né, por assim dizer, a utilização de técnica construtiva tradicional e da busca dos materiais originais. Por exemplo, uma parede de taipa, uma parede de pedra e cal que caiu, você quer reintegrar ela utilizando a mesma técnica, não é pecado mortal nenhum, mas, porém, não é uma exigência prioritária. Tá? Você pode complementar ela com uma alvenaria convencional, não tem problema. Tá? A utilização da técnica nova ela é permitida. Por mais que muita gente ache que isso é uma blasfêmia, né, por assim dizer, mas não é. Isso é... Mas eu tenho não sei se é pertinente a isso, mas eu vejo exemplos de alguns edifícios históricos e que, pela vontade de mantê-los em utilização, preservação pelo uso também, são feitas intervenções que utilizam técnicas construtivas e também estilos que não são nada contemporâneos à construção original, né? E como é que você vê isso? Isso é válido? Isso... A melhor maneira de preservar um imóvel histórico é dando uso a ele. Se não dá uso, ele não vai ser preservado, ele vai se deteriorando, enfim. E, logicamente, o uso, o melhor possível, é aquele que harmoniza com o espaço existente. É uma coisa que os arquitetos modernos, né, condenavam essa apropriação do espaço antigo, porque eles consideravam o edifício antigo antifuncional. Então, quando nos anos 60, né, na Europa, principalmente, posteriormente nos Estados Unidos, a apropriação dos prédios antigos para a colocação de novas atividades contemporâneas mostrou esse potencial, né, de novas funcionalidades, faz com que hoje a gente cada vez mais busque que esses usos, né, tenham uma compatibilidade com os espaços, o que, na maioria dos casos, às vezes não são, né? Mas isso não implica... Porque, né, tem a questão hoje é muito comum a questão da acessibilidade. Muitos prédios antigos não tinham. Né, essa questão às vezes a adaptação às necessidades de uma utilização diferenciada daquela original faz com que você tenha intervenções que acabam... sem dúvida alguma, é bem paradoxal, né? Você tocou num ponto hoje que ele é um dos elementos tensos que existem com relação à intervenção do patrimônio cultural, é a adaptação das normas de acessibilidade, que é uma lei federal, e cada vez mais as entidades, né, em defesa dos portadores de deficiência passa a ser cada vez mais exigentes, o próprio Ministério Público também. Só que a aplicação disso, na realidade, em diversos imóveis históricos, são praticamente impossíveis. E aí tem que ter bom senso, tem que ter uma maleabilidade. Por quê? Não se pode também descaracterizar um bem cultural. Claro, né? Claro. Então, as intervenções têm que ser muito criteriosas, enfim, tem que ter um bom senso que a maioria dos casos não existe. Aí buscamos o conflito sempre. Bom, a gente terminou mais um bloco. No próximo bloco nós vamos falar de algumas obras que estão em andamento e algumas realizadas na cidade que tiveram a participação do Ney, para a gente entender um pouco isso melhor. Perfeito, né? Vamos falar do Teatro Guarani, não é isso? Guarani... E também da reforma do Escolástica Rosa que vem pela frente, não é isso? Exatamente. Perfeito. A gente volta daqui a um minuto. Fiquem com a gente.